Fala galerinha, tudo bem com vocês? Espero que sim! Estamos de volta aqui na Sala dos Mestres e hoje nós vamos trazer uma curiosidade sobre um aparelho que nos ajuda muito no nosso dia a dia, os micro-ondas. Esse aparelho que existe em várias cozinhas ou em quase todas, né? E que vem nos facilitar o nosso cotidiano. Mas afinal, o que é verdade ou mentira sobre esse aparelho? Hoje nós vamos esclarecer aqui algumas dúvidas bem pertinentes, beleza? Você está na Sala dos Mestres, deixe o seu like, ative o sininho que está logo aí abaixo e vem pra cá, segue a vinheta! Gente, como que funciona esse aparelho aqui, o micro-ondas? Pessoal, dentro desse aparelho existe um fatorzinho chamado válvula termoiônica, que é mais conhecida como magnetron. Essa válvula, pessoal, transforma energia elétrica em ondas eletromagnéticas. E logo que o aparelho começa a funcionar, você pode perceber que ele entra em rotação. Elétrons são refletidos dentro desse aparelho e surge ali um campo magnético e uma frequência muito alta, na casa de 2450 MHz, uma frequência altíssima, que faz com que os elétrons sejam refletidos ali dentro. E devido a essa quantidade de elétrons e dessa onda eletromagnética, esse aparelho entra em ressonância. Isso mesmo, as moléculas de água dos alimentos começam a vibrar na mesma frequência que o aparelho e automaticamente esse alimento começa a se aquecer de dentro para fora, tornando o cozimento possível. Então, nós temos ali o aquecimento das moléculas de água devido a um processo chamado ondas eletromagnéticas. São as moléculas de água dos alimentos que passam a ser aquecidos por um mecanismo chamado ressonância. Dentro da ondulatória, né, uma parte bem interessante aí da física, nós temos todo um detalhamento, todo um processo envolvido aí. Então o aquecimento ele só é possível devido a uma transformação de energia elétrica em ondas eletromagnéticas e ali entra um conceito muito importante chamado ressonância. Mas atenção, o movimento de rotação dos pratos não deixa com que esses elétrons saiam do aparelho. Então ali eu tenho um campo magnético e dois ímãs que faz com que esses elétrons e essas ondas eletromagnéticas fiquem dentro de um aparelho. Dentro da nossa sala surgiu algumas perguntas e eu vou responder hoje uma pergunta da Brenda, isso, do nosso colégio aqui da cidade, o Colégio Progresso. A Brenda pergunta assim: micro-ondas dá câncer? Gente, micro-ondas ele funciona através de ondas eletromagnéticas ionizantes. Então, ali eu tenho a não formação de câncer ou algo nesse sentido, tá bom? Então o micro-ondas ele não vai causar um dano em nenhum tecido ou nem mesmo nenhum tipo de mutação sobre o seu corpo, tá bom? Então micro-ondas não causa câncer, isso é apenas um mito, uma inverdade, beleza? Pode usar o micro-ondas sem problema nenhum, que ele não vai causar nenhum tipo de câncer sobre o seu organismo, beleza? Outra pergunta vem do Rogério, um aluno aqui também de uma outra escola da cidade. Posso esquentar água ou chá no micro-ondas? Pessoal, ali não é muito recomendado. Então assim, tem algum tipo de problema porque eu posso ter a explosão do líquido. Um fenômeno bastante conhecido, porque justamente eu tenho um excesso de vapor liberado em alguns momentos, devido à alta temperatura. Então esse excesso de vapor, quando você abre a portinha do micro-ondas, pode gerar ali uma explosão e algum tipo de queimadura muito grave. Então não é recomendado que você esquente água ou chá dentro do aparelho do micro-ondas, beleza? Então, portanto,
não recomendado não esquentar água e chá dentro do micro-ondas. Pergunta da Cíntia: os alimentos podem perder propriedades naturais quando aquecidos no micro-ondas? Verdade, isso não é mito, justamente porque algumas proteínas ou vitaminas podem ser quebradas devido ao alto aquecimento ali dentro, devido à alta temperatura. Então, ali eu posso ter uma perda significativa, sim, de propriedades naturais dos alimentos. Mas só lembrando que a chama do fogão também pode gerar esse efeito. O nosso professor Alexandre vai trazer um vídeo explicando sobre isso com mais detalhes dentro dos processos biológicos. Mas dentro do micro-ondas você pode ter uma perda significativa ali e pode ter uma quebra de proteínas dos alimentos. Beleza? Temos aqui a pergunta do professor Davi. Olha só que legal! Metal dentro do micro-ondas pode gerar problemas? Claro, né, Davi? Metal dentro do micro-ondas pode gerar muitos problemas, justamente porque o metal ele aquece pouco e quando as ondas eletromagnéticas baterem nele, elas vão refletir, podendo gerar incêndio, explosões muito fortes. Então, garfos, tigelas, facas, qualquer tipo de mecanismo de alumínio ou metal não é permitido usar dentro do micro-ondas. Então, verdade, metais não podem ser colocados dentro do micro-ondas. Existem aí hoje, recipientes próprios para isso. E o plástico? Gente, plástico somente alguns tipos, porque são materiais pouco resistentes e que certamente irão derreter devido às altas temperaturas, sem falar em alguns resíduos tóxicos que podem gerar. Então, plástico, se você não conhece a procedência, também você não deve colocar dentro do seu aparelho de micro-ondas. Beleza? Algumas perguntas do nosso dia a dia que vale a pena passe aí para o seu pai, para a sua mãe, para as pessoas que cozinham aí na sua casa para que não haja nenhum tipo de incidente. Sala dos Mestres, aqui você aprende muito mais. Deixe o seu like se você gostou e rumo aos 2.000 inscritos nesse canal. Sala dos Mestres, aqui você aprende mais. Vamos lá!